Muito boa tarde, senhoras e senhores jornalistas, e muito obrigada por estarem hoje aqui conosco na Pampilhosa da Serra. O Conselho de Ministros aprovou hoje o Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, que constitui o instrumento cimeiro do Sistema de Gestão Territorial, definindo as opções estratégicas de desenvolvimento e estabelecendo o modelo de organização do território nacional com vários eixos estratégicos. Proposta de lei, agora aprovada, considera os contributos recolhidos durante a consulta pública, que ocorreu entre 30 de abril e 15 de junho de 2018, que ia envolvendo cidadãos, municípios, entidades da administração central, organizações profissionais, universidades, entre outros. O Conselho de Ministros aprovou também o Programa de Valorização do Interior, revendo o Programa de Coesão Territorial e que prevê um conjunto de medidas de discriminação positiva e de incentivo ao desenvolvimento dos territórios de baixa densidade, visando a fixação da população, cuidar do território, a diminuição das assimetrias regionais e a competitividade territorial. Por último, o Conselho de Ministros aprovou hoje a resolução que define uma nova orientação estratégica para os programas regionais de ordenamento florestal, normalmente designados por PROF, das regiões de Trás-os-Montes e Alto Douro, entre Douro e Minho, Centro-Litoral, Centro-Interior, Lisboa e Val do Tejo, Alentejo e Algarve. Para mais esclarecimentos, começo por dar a palavra ao Sr. Ministro do Ambiente. Muito obrigado. Não sei se está ligado, não carreguei nada. Não é preciso ligar. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Dizia que, de facto, hoje foi aprovado o Programa Nacional de Políticas de Ordenamento do Território, que parte de um compromisso que consta do próprio Programa do Governo, é de que é preciso valorizar o nosso território, tomar todas as suas diferenças e a sua riqueza que resulta dessas mesmas diferenças como um conjunto de ativos que têm que ser valorizados e colocando o próprio ordenamento do território ao serviço do desenvolvimento. Parte-se do princípio que o território não é uma pátria onde acontecem fenómenos, mas sim um importantíssimo elemento estruturante daquilo que é a transformação do próprio país, num país onde reconhecemos que temos mesmo que tomar ao mesmo tempo a coesão e a competitividade. Nós temos duas áreas metropolitanas que são pequenas à escala em que competem Europa fora e mundo fora, mas que são grandes demais para o próprio continente português. E da mesma forma temos uma projeção demográfica que, mesmo obrigando, e estamos fortemente convencidos que o país vai ser muito mais atrativo do que repulsivo do ponto de vista das migrações nos anos mais próximos, não deixa de ser verdade que aqueles que são hoje territórios de baixa densidade, muito provavelmente o serão no futuro, e o que é absolutamente importante é separar, em definitivo, ser um território de baixa densidade ou um território abandonado. O PNPOT, de facto, desenha regras para que o país não seja nunca, em nenhuma das suas parcelas, e o caso do Pilhado Interior é muito evidente, um território abandonado. É definido um novo modelo territorial que, ao contrário do passado, deixa de ser exclusivamente urbano, onde o capital natural, onde o sistema social, o sistema económico de conectividade e o reconhecimento de um conjunto de vulnerabilidades fazem parte do próprio pacote que compõe esse modelo territorial. Nesse modelo territorial, e olhando para o sistema urbano, existem três tipos de sistemas urbanos. Um conjunto deles a valorizar, onde as áreas metropolitanas, Aveiro, Coimbra, Viseu, o Algarve, são sistemas muito claros e que são, de facto, os sistemas âncora do ponto de vista da competitividade. Onde se toma o interior como ele é, isto é, pensam mal aqueles que imaginam que o interior do território português é homogéneo, e homogéneo do ponto de vista territorial, ou melhor, biofísico não é evidentemente, mas também não é do ponto de vista das dinâmicas sociais e económicas, e por isso estabelece bem que existem sistemas urbanos a consolidar, estruturados em torno das cidades médias que existem, e dois, a valorizar, que correspondem aos territórios mais frágeis. Um deles é o Pinhal Interior, e conhecemos-lo bem, o outro é o Douro Superior e o Douro Internacional. Conclui então o próprio plano
com 10 compromissos que já são públicos, 7 deles pensados para o país como um todo, 3 deles muito focados naquilo que são os planos de escala maior, os planos regionais, os planos diretores municipais, que têm naturalmente que incorporar estas mesmas diretrizes e, como ideias que resultam claras deste plano, a necessidade de haver operações de desenvolvimento prioritário para os sistemas territoriais a estruturar, a ideia clara de que a afirmação dos espaços metropolitanos se fará por diferença também com aqueles com os quais estes concorrem na cena internacional, por uma oferta de habitação muito alargada e a preços acessíveis e com base no mercado de arrendamento e num sistema de mobilidade muito mais sustentável e eficaz do que aquele que hoje temos. Fica clara a necessidade de ter uma política de imigração ativa para todas as áreas do território. Fica claro que o território português tem grandes necessidades de adaptação e de adaptação às alterações climáticas, combatendo a desertificação, procurando também combater o avanço do nível médio das águas do mar e o risco de cheias. E fica claro que o alargar da base económica tem que ser feito também, será feito a partir do capital natural e de um conjunto de dinâmicas transfronteiriças, sendo que este é um plano orientado a processos que serão acompanhados ao longo do tempo, muito mais fundado na inovação e do conhecimento do que aconteceu no passado num conjunto de infraestruturas que marcavam o próprio território. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Ministro. Dava agora a palavra ao Sr. Ministro Adjunto para mais esclarecimentos relativamente à valorização do interior. Muito obrigado, Sra. Ministra. Muito boa tarde aos senhores jornalistas. O Conselho de Ministros aprovou o Programa de Valorização do Interior. O Programa de Valorização do Interior corresponde à revisão do anteriormente denominado Programa Nacional de Coesão Territorial. O Programa de Coesão Territorial foi mandado elaborar logo quando o Governo tomou posse e foi aprovado em outubro de 2016. No decurso da sua execução, 80% das medidas previstas estão executadas ou em curso de execução e, mobilizando as várias medidas, o programa, em sua execução, o Programa Nacional de Coesão Territorial convocou já, entre investimento público e privado aprovado ou em execução, cerca de 3.500 milhões de euros de investimento nos territórios do interior. Estes 18 meses de execução do Programa Nacional de Coesão Territorial trouxeram ensinamentos, mobilizaram as várias áreas de ação governativa, permitiram ao Governo trabalhar em simultâneo com o trabalho que a equipa de elaboração do PNPOT fez na caracterização do território e no desenvolvimento de um modelo territorial. Isso leva a ter uma nova ambição na matéria de coesão territorial. E por isso se aprova agora o Programa Nacional de Coesão Territorial, focando de uma forma mais precisa as ferramentas que podem ajudar a inverter as tendências de desequilíbrio regional que se acentuaram nas últimas décadas. Em síntese, o programa procura agora focar-se naquilo que seja os fatores de atração de investimento para os territórios do interior. Atrair investimento significa poder criar emprego e o emprego fixa e retém populações. Essa é uma tarefa fundamental, tendo em conta os fenómenos demográficos de que ainda agora nos falava o Sr. Ministro do Ambiente. Em segundo lugar, assegurar uma estratégia de serviços públicos de proximidade, quer atraindo serviços públicos que devem escolher preferencialmente localizar-se nos territórios do interior, quer também encontrando formas mais flexíveis de servir as populações que estão em territórios de mais baixa densidade. Onde há menos população servida, é mais dispendioso assegurar serviços públicos de qualidade. Onde há população mais isolada e envelhecida, é preciso fazer um esforço acrescido de assegurar uma cobertura de qualidade. E, finalmente, o Programa Nacional de Coesão Territorial, casado com as prioridades definidas no âmbito do PNPOT, procura ter já algumas medidas concretas de valorização dos territórios, designadamente ao nível da valorização do capital natural. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Passava agora a palavra ao Sr. Ministro da Agricultura. Muito obrigado. Portanto, o Governo aprovou hoje uma resolução do Conselho de Ministros, através da qual se atribui uma nova orientação aos programas regionais de ordenamento florestal, que, como sabem, é uma peça fundamental na reforma da floresta. Culminamos um trabalho de 2 anos, uma vez que as adjudicações para a sua elaboração
ocorreu em março de 2016. Foi um trabalho realizado por consórcios que envolveram também as universidades, no caso de Trás-os-Montes e Alto Douro e de Entre Douro e Minho, a UTAD, no caso dos profs de Alentejo e de Lisboa e Val do Tejo, empresas e a Universidade de Évora, e no caso dos profs do Litoral Centro e do Centro Interior e do Algarve, por um consórcio onde participou o Instituto Superior de Agronomia. São um instrumento fundamental, já que, como disse, os pilares básicos desta reforma da floresta que estamos a levar a curso, estamos a executar, são o ordenamento, isto é, definir o mosaico da nossa floresta, e estes novos profs estabelecem uma projeção até 2050, sobre aquilo que deve ser a nossa floresta até 2050, e, por consequência, definindo as regras que deverão agora ser transpostas para os PDMs, à escala dos municípios, por forma a que passe a suceder, no que diz respeito aos espaços florestais, aquilo que hoje acontece com os espaços urbanos, em que a floresta não possa ser uma floresta caótica, onde cada um planta o que quer, sem nenhuma preocupação de ordenamento, de compartimentações, etc. Portanto, trata-se de um momento muito relevante. Como disse, dos 7 programas regionais, 5 estão já concluídos e entrarão em execução dentro de breves dias. Há 2, os que têm a ver precisamente com a região centro, centro-litoral e centro-interior, que demorarão ainda 2 meses a ser concluídos, uma vez que se pretende neles incluir as consequências da enorme devastação ocorrida no ano passado, mas pensamos por isso que 5 programas regionais imediatamente em vigor, os outros 2 estarão em condições de tal suceder a partir do mês de outubro. Os municípios terão, de acordo com a lei geral, até 2020, até 31 de dezembro de 2020, para incorporar nos seus PDMs as orientações contidas nestes planos regionais de ordenamento florestal. Muito obrigada, Sr. Ministro. Estamos agora à disposição das senhoras e dos senhores jornalistas para as questões que queiram colocar. Muito obrigada, Sr. Jornalista. Sr. Ministro Adjunto. Muito obrigado pela sua pergunta. O Programa de Coesão Territorial tem, de facto, uma grande preocupação com a atração de investimento e a criação de condições de discriminação positiva para esse efeito. Aliás, uma das medidas mais impactantes é mesmo a aprovação do Programa de Captação de Investimento no Interior, que visa, por um lado, uma promoção ativa de oportunidades de investimento em territórios do interior, seja nacionalmente, seja internacionalmente, mas também a criação de regimes simplificados de licenciamento e aprovação de investimentos no interior. Casado com isso, está novos programas de apoio direto ao investimento empresarial. Está a ser trabalhada com o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas a aprovação de um programa específico de apoio ao investimento empresarial no âmbito dos sistemas de incentivos do Portugal 2020, que irá contemplar o apoio de até 1.700 milhões de euros de investimento empresarial especificamente dirigido aos territórios de baixa densidade. Não concorrerão já com os investimentos no litoral, mas será um programa especificamente dirigido a este aspecto. Outra forma de apoio direto é precisamente a criação de uma linha de crédito para apoiar investimentos de micro e pequenas empresas situados nestes territórios. Mas depois também precisamos de trabalhar os custos de contexto específico e tentar fazer discriminação positiva ao nível fiscal e ao nível dos custos de transporte. A esse respeito, uma medida muito importante que carece ainda de discussão final com a Comissão Europeia é ao nível do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, o IRC, poder-se aceitar a dedução à coleta do IRC de até 20% dos custos salariais. Isto significa que as empresas instaladas no interior,
seja aquelas já aqui em funcionamento, seja aquelas que aqui se venham a poder instalar, vão poder deduzir integralmente à coleta até 20% dos montantes que pagam em salários. Isto poderá levar, em grande parte dos casos, se não a grande maioria, a uma coleta zero de IRC. Ao nível das portagens, a medida está também pensada para procurar apoiar o investimento empresarial no interior. Uma das questões que temos identificado como uma questão crítica para a fixação de empresas no interior são as distâncias aos centros de consumo e aos centros de abastecimento de matérias-primas. Uma empresa que se localize no interior poderá ter condições ótimas de funcionamento, mas está mais distante dos locais de consumo dos nossos portos ou dos centros de abastecimento de matérias-primas. E por isso escolhemos concentrar o esforço de benefício naquilo que pode significar uma discriminação muito positiva para os custos de transportes de mercadorias que se situem no interior. E, portanto, a medida vai se dirigir especificamente à redução das portagens para os transportes de mercadorias para as classes de âmbito superior nas autoestradas do interior e também no Algarve, enquanto se mantenham, e, finalmente, numa discriminação positiva acrescida para os veículos de transporte de mercadorias de empresas situadas no interior, na classe 1 até à classe 4. O Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas fará o anúncio específico dos mecanismos que estão propostos, mas, basicamente, as portagens para transportes de mercadorias nas autoestradas do interior serão francamente reduzidos relativamente àquilo que acontece nas autoestradas do litoral. Muito obrigada, Sr. Ministro. Miguel Ângelo Marques, da SIC. Tem aqui nas medidas do Programa de Valorização do Interior, o segundo ponto diz localização no interior de estruturas operacionais, de formação e de comando de forças e serviços de segurança e proteção civil. Gostava de saber quais, onde e quando. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua pergunta. Uma questão importante que temos é a localização de serviços públicos no interior. E o Conselho de Ministros aprovou uma regra segundo a qual a criação de novos serviços públicos deverá situar-se nos territórios do interior, a não ser quando surjam motivos específicos que tenham a ver com o serviço específico aos territórios do litoral, através de decisão fundamentada que caberá ao Conselho de Ministros. A regra passará a ser a abertura de serviços no interior. A par disso, pretende-se trabalhar no sentido da relocalização de serviços públicos para os territórios do interior. Nessa matéria, há algumas decisões importantes que foram tomadas, mas designadamente aquilo que tem a ver com as estruturas de formação, quer nas Forças Armadas, quer nas Forças de Segurança, quer na Proteção Civil, passarem a localizar-se nos territórios do interior. Nós temos neste momento, por exemplo, a escola da GNR tem polos no litoral e no interior. Estamos a falar, portanto, as estruturas de formação das Forças Armadas localizarem-se preferencialmente no interior. É uma forma muito importante de mobilização de recursos, de pessoas e de trazer atividades aos territórios do interior. Um outro exemplo que lhe posso dar é a formação de um centro de competências da floresta, que queremos localizar aqui nos territórios do Pinhal Interior, onde o recurso florestal é muito importante e onde pretenderemos situar a formação de sapadores florestais, a investigação à volta dos temas da floresta ou também as estruturas de proteção civil mais ligadas aos focos florestais. Muito obrigado, Sr. Ministro. Antena 1. Joaquim Reis, Antena 1. Tomei aqui algumas notas e, se me permitem, no Programa de Valorização do Interior pretende-se alargar a penetração do ensino superior e garantir a distribuição regional. Ora, o que nós sabemos é que neste momento são muitas as instituições de ensino superior que se queixam de falta de alunos, inclusivamente em termos nacionais há quem defenda que há oferta a mais. O que é que vai acontecer aqui?
Vão ser criadas novas instituições ou as que já existem vão ser obrigadas a deslocalizar cursos? Medidas de discriminação. Na questão do ordenamento do território, é a intenção do Governo atrair novos residentes e gerir a evolução demográfica. Como é que isto vai ser feito? Perdão, não percebi essa. A segunda é para mim. Na questão do ordenamento do território, É a intenção do Governo aqui nos 10 compromissos, um deles atrair novos residentes e gerir a evolução demográfica. Como é que isto vai ser feito? Vão oferecer subsídios, vão possíveis imigrantes que cheguem em Portugal estabelecer-se aqui, irá haver emprego para estas pessoas. Quanto à questão do ordenamento da floresta, voltamos à questão do eucalipto. Foi liberalizado, o que é que vai acontecer agora ao eucalipto? Vai ser condicionado, vai ser restrito, precisará de autorizações especiais, porque é sem sombra de dúvidas, e quem assistiu aos incêndios como nós que andamos aqui, há uma diferença entre um fogo de copa em eucalipto e um fogo de copa em pinheiro bravo, quer dizer, não tem comparação possível. Portanto, e toda a gente aponta o dedo ao eucalipto. O que é que vai acontecer com o eucalipto, atendendo aos interesses que há nessa fileira? Finalmente, dar meios ao interior, mas ainda ontem, creio que foi o Sr. Ministro do Ambiente que em Montemor, o Velho, disse que não há possibilidade do Governo continuar, por exemplo, a financiar sistemas deficitários de água e saneamento e que quem os quiser, eles têm que gerar lucro suficiente para se pagar a si próprios. Ora, no interior, se calhar não há demografia suficiente para pagar por inteiro um sistema de água e saneamento. Não há aqui um paradoxo. Muito obrigado. Muito obrigada pelas perguntas que cobrem os 3 ministros aqui presentes. Portanto, vou começar pelo Sr. Ministro do Ambiente e depois darei a palavra ao restante. É indiferente. Muito obrigada. Muito obrigado. Começo por responder à última pergunta que me fez. Os sistemas de abastecimento de água e de saneamento básico têm mesmo de ter contas certas e receitas igual às suas despesas, porque se não tiverem receitas iguais às despesas, degradam-se primeiro do ponto de vista económico ou financeiro e do ponto de vista ambiental. E o que é que vai acontecer aqui? Vão servir mal as pessoas que os utilizam. Isto não quer dizer que as receitas que os sistemas têm devem vir apenas das tarifas. Tem é que ser absolutamente claro quais são as receitas que eles têm, e boa parte delas vem das tarifas. Seja como for, com o movimento que existe neste momento, em que 83 municípios do país estão a agregar em sistemas na gestão dos próprios sistemas municipais, vai ser possível mesmo, sem aumento de tarifas de uma maneira geral, cobrir os custos que eles têm, porque se pode ser muito mais eficiente. É extraordinariamente difícil gerir um sistema de abastecimento de água e recolha e tratamento de efluentes de forma eficiente, com menos de 60 mil clientes, portanto, se quiser 80, 100 mil habitantes. E por isso é que o Governo, deixando sempre ao critério das autarquias as opções que fazem, está de facto a apostar nessas mesmas agregações. Agora, não há jamais pequena dúvida, serão sempre mal geridos e conduzirão, de facto, a questões ambientais graves se não existir o equilíbrio económico ou financeiro destes mesmos sistemas. O território português, passando para a segunda pergunta que me colocou, que aliás foi logo a primeira que colocou, a propósito da política de imigração e da gestão da evolução demográfica. As previsões demográficas que estão feitas no contexto do PNPOT deixam claro que nós não vamos ser mais a 20, 30 anos, vamos ser menos. Aliás, essa é até uma das principais razões pela qual era necessário fazer um novo plano e fomos tão ambiciosos na sua gestão. E não tendo a mais pequena dúvida que, como disse na intervenção inicial, que boa parte de territórios que são hoje territórios de baixa densidade demográfica o continuarão a ser, eles não podem ser abandonados. Para não serem abandonados, é preciso, em primeiro lugar, pagar os serviços de ecossistemas que eles prestam ao conjunto do país e temos mesmo que ter aqui mais pessoas, seja para continuarem com atividades tradicionais, são elas próprias geradoras de biodiversidade e de capital natural, sejam elas aquelas que podem ser a mão de obra de um conjunto de novos projetos e de projetos empresariais. E por isso a aposta aqui é, sempre em conjunto com as autarquias, tentar ter ou construir uma política de imigração ativa para todas as áreas do território, muito dirigida a estudantes, a jovens qualificados, ao reagrupamento familiar de trabalhadores agrícolas, que existem já em algumas parcelas do país, e, evidentemente, continuar a apoiar uma política de promoção da natalidade, sendo que, não negamos, em algumas parcelas do território estão identificadas, há já um número exíguo de mulheres em idade fértil. E, por isso, é com o aumento da esperança média de vida que nós ainda vamos conseguindo aguentar o quantitativo habitacional, populacional que temos.
Dito de outra forma, temos mesmo que apostar numa política de imigração para garantir que não haverá territórios abandonados no país nos anos mais próximos. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Ministro. Dava agora a palavra ao Sr. Ministro da Agricultura. Muito obrigado. Portanto, a questão do eucalipto é muito simples. Em Portugal, desde janeiro deste ano, é proibido plantar eucaliptos. Portanto, a reforma da floresta, uma das suas medidas, introduziu a proibição total da plantação de eucaliptos, exceto em áreas já ocupadas por eucalipto. E com uma única exceção, desde que uma área seja retirada de uma zona com pouca aptidão para essa árvore, para ser transplantada para outra área com aptidão, na relação, no horizonte de 5 anos, de 1 hectare para meio hectare. Vou tentar explicar-me. Não pode plantar eucalipto em lado nenhum, exceto onde já haja um eucaliptal. A exceção é tirar um eucalipto de uma zona pouco produtiva para uma zona mais produtiva, tirando 1 hectare e limpando o terreno para poder plantar meio hectare, desde que o PDM, de acordo com as novas regras do ordenamento florestal que há pouco referi, o permita. Quer dizer que cada município vai dizer qual é a mancha florestal máxima para cada espécie e só nestas circunstâncias é que poderá ser autorizada a plantação. Não haverá exceção. Obviamente. Óbvio, além da citada, não é? Portanto, está plasmado na lei, uma lei aprovada na Assembleia da República e que já está em vigor. Muito obrigada, Sr. Ministro. Sr. Ministro Adjunto. A questão sobre o ensino superior é muito importante. O ensino superior, as instituições de ensino superior têm sido determinantes na fixação de população e também na valorização dos territórios e dos seus recursos endógenos. Nós temos em Portugal, como é sabido, uma concentração excessiva de estudantes do ensino superior em Lisboa e no Porto. Somos o país da Europa onde existe maior concentração nesse sentido e o Governo já determinou a diminuição das vagas nas universidades de Lisboa e do Porto com a tentativa de autorizar mais vagas nas instituições situadas fora destas cidades. Esse movimento será para continuar. Devidamente monitorizado. Não haverá criação de novas Não foi isso que foi referido. Tem a ver Também com o não. movimento de vagas, o movimento das vagas para o ensino superior. Muito obrigada. João Bizarro, TVI. Duas questões práticas. Uma tem a ver com os novos programas de ordenamento florestal. É preciso rever, o Sr. Ministro disse que é preciso rever os PDM, todos, e até 2020. Significa que, ao ritmo de revisão do PDM com a atual legislação e com a anterior, alguns ainda vêm da anterior, as coisas não poderão estar prontas em 2 anos, é praticamente impossível. Pergunto se há consideração desta parte e se há forma de agilizar, digamos, este processo. Uma outra questão, que é mais geral, quem estava de fora e ouviu ontem o Sr. Primeiro-Ministro aqui a introduzir este Conselho e quem teve a expectativa de ver, de facto, um Conselho de Ministros no interior, esperaria mais coisas práticas. É evidente que nós compreendemos que é preciso programas, planos, filosofia, formas de abordar estratégias que foram pormenorizadas, mas nós temos aqui ainda de forma, se calhar, pouco clara, 2 medidas práticas: redução das portagens e incentivos fiscais no IRC para quem faça novos postos de trabalho, e mais medidas práticas. Nós que temos que traduzir a linguagem dos políticos para a linguagem popular, não temos mais nenhum. Muito obrigada pelas suas perguntas. Dou a palavra ao Sr. Ministro da Agricultura. A resposta é muito simples, não vejo nenhuma razão para que os PDMs não tenham incorporado a componente florestal em todos os municípios do país até 2020. É um processo que não terá particular complexidade, será mais simples seguramente do que fazer um PDM urbano, e a nossa convicção de que essa é uma disposição que está na lei e o tempo é suficiente para proceder a essa transposição. Sr. Ministro Adjunto. Muito bem. Bom, medidas práticas, eu não estive aqui a traduzir a quantidade de medidas que foram discutidas e que foram aqui aprovadas. Mas gostava de lhe dar a nota das coisas mais impactantes.
Quando falámos há pouco do Programa de Captação de Investimentos e da criação de linhas dedicadas para o apoio ao investimento empresarial de 1.700 milhões de euros, bem como de linhas de crédito específicas para os territórios do interior, elas vêm juntar-se ao movimento que já se verificou nestes tempos de atração de investimento para o interior que cria postos de trabalho efetivamente. Neste momento, em muitas áreas de localização empresarial deste país, estão a instalar-se empresas, indústrias, em setores de maior intensidade tecnológica, setor exportador, que essas vão trazer população e vão fixar população atraindo empregos. Por outro lado, há medidas muito significativas ao nível dos serviços públicos. Dou-lhe 2 exemplos muito claros que foram discutidos e aprovados. Um que tem a ver com a localização dos arquivos do Estado, dos arquivos físicos do Estado, nos territórios do interior. Isto trata-se de uma medida de criar um polo de fixação de trabalhadores qualificados e de acesso do público aos arquivos físicos da Administração Central numa cidade do interior. Um outro exemplo muito impressivo é a da criação de polos, particularmente logo a começar, dos museus nacionais em cidades do interior. Finalmente, gostava de dar o exemplo da instalação, que agora vamos fazer durante este mês, de uma empresa de fomento florestal, uma empresa pública de fomento florestal, em Figueiró dos Vinhos, onde se poderá começar a tratar da gestão ativa da floresta, particularmente nestes territórios do Pinhal Interior. Muito obrigado, Sr. Ministro. E é importante considerar que, sem prejuízo de todos os planos, por muito estratégicos que sejam, se terem que traduzir em medidas, então também não servem para nada, obviamente, mas também é importante que as medidas se traduzam ou sejam integradas em planos estratégicos, porque talvez as medidas avulsas, uma aqui, outra acolá, às vezes também não contribuem para uma gestão coerente do território, que o estude, que o compreenda, que veja onde podemos apenas não deixar o território abandonado e onde podemos aumentar a sua competitividade sem ilusões de que podemos fazer a mesma coisa em todo o lado. Só uma dúvida que ficou há pouco e é específica. Em quanto é que se vai reduzir o valor de portagem e quando? E também o valor de redução do IRC. São três dados muito concretos que lhe peço. Sobre as portagens, o Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, na segunda-feira, dará o detalhe preciso de qual é o montante das reduções e quais são as consequências práticas delas em termos de custos para os utilizadores. Relativamente ao IRC, aquilo que estamos a falar é de uma dedução à coleta de IRC de um montante de 20% da massa salarial. Isso significa que as empresas poderão deduzir ao imposto que pagam até 20% de todos os seus custos salariais. E isto, na maior parte dos casos que estão estudados, conduzirá a uma coleta zero. Muito obrigado, Sr. Ministro do Ambiente, que ainda acrescentar. 2 coisas muito simples para dizer o seguinte em complemento. Em primeiro lugar, ao que disse o meu colega Capoulas, dizer o seguinte: todos os planos setoriais têm que ser integrados nos PDMs até ao final de 2020. Portanto, agora é que existem os PROFs, eles podem ser integrados, mas essa é uma tarefa que é extensível a todos os outros planos. A segunda coisa é dizer o seguinte, e o PNPOT demonstra muito isso naquilo que é a sua própria forma, é que no ordenamento, e percebendo eu bem aquilo que diz dos anos que as coisas demoram, a prova disso é que um plano como este fez em menos de 2 anos. É preciso saber evoluir do normativo para o programático e é assim que os planos têm e devem ser. Em terceiro lugar, e a propósito das medidas práticas, dizer que eu não conheço um compromisso político como estes. Haver este compromisso político, de facto, não tem precedentes naquilo que têm sido as decisões de sucessivos governos. Vale a pena olhar para aquele sistema urbano do PNPOT que está hoje em vigor e que vem de há 12 anos, que é todo ele litoralizado naquilo que são as apostas do território. Sem ser cínico, apetece dizer assim, foi cumprido o PNPOT, porque era de facto aquilo que ali estava. E hoje temos um plano completamente diferente das suas apostas e temos uma coisa que nunca tivemos, que é um compromisso de todo um governo em torno de um modelo territorial, no momento em que se começa a construir um novo plano de investimentos, Plano Nacional de Investimentos, e no momento em que se começa a discutir a Agenda 2030. As opções do território estão aqui e é a partir daqui, desta base, que evidentemente, e do conjunto de objetivos que estão longe de ser uniformes para o país todo, que os investimentos devem ser preparados e previstos, bem como a sua gestão e o seu modelo de governança. Muito obrigado.
Em complemento daquilo que o Sr. Ministro do Ambiente referiu, a ideia de ter um programa de valorização do interior, que é um programa de ação, não é um plano estratégico, é importante porque, pela primeira vez, um governo está a inverter um ciclo de investimentos no litoral. Até agora, ou até há 2 anos atrás, as decisões de localização de serviços eram feitas em função da existência da população. E isto implica, desde há 2 anos, um esforço determinado de procurar localizar em função das necessidades de valorização do território e de aposta nos territórios de baixa densidade. E este programa é também importante, casado com o modelo territorial definido pelo PNPOT, porque nós estamos precisamente agora a abrir o processo de discussão do próximo quadro financeiro plurianual. Será aí que nós poderemos conseguir traduzir em opções estratégicas de alocação de recursos financeiros da União Europeia e de modelos de governação desses recursos que possam verdadeiramente ajudar a combater estes problemas de desequilíbrios regionais que todos sentimos. Muito obrigada, Sr. Ministro. Mais questões? Fátima Pinto, RDP. Eu só queria perceber como é que vão evitar que alguns destes territórios de baixa densidade passem a territórios abandonados, porque é isso que vai acontecer em muito pouco tempo, até às medidas chegarem ao terreno, provavelmente. Eu estou-me a lembrar de sítios onde não há empresas, onde a Câmara Municipal é o principal empregador e as pessoas que eu encontro na rua são sempre as mesmas, são sempre pessoas idosas e essas pessoas vão desaparecer de hoje à amanhã, obviamente. Como é que vão, na prática, evitar que haja mais territórios abandonados? Porque já há muitos, eu passo por eles todos os dias. E é triste vê-los assim. Muito obrigada, Sr. Ministro do Ambiente. Muito obrigado. Estes territórios de baixa densidade são territórios que justificam a existência de um próprio país e de um conjunto de cidades que crescem historicamente a partir da riqueza que era gerada nesses mesmos territórios que hoje são de baixa densidade e por isso é que é absolutamente fundamental remunerar os serviços de ecossistemas que são prestados. E essa remuneração de serviços de ecossistemas faz-se de 2 formas. Faz-se diretamente aos proprietários pelas escolhas que fazem em prol do capital natural, e faz-se às autarquias, transferindo e incorporando nas transferências para os municípios fatores que privilegiem exatamente esses mesmos territórios com maior capital natural. Quando eu falo no abandono, obviamente que o abandono está muito associado, evidentemente, à presença de pessoas, mas o abandono também está associado àquilo que é a própria utilização que é feita do solo e que é feito da terra. E é perfeitamente possível, remunerando esses serviços de ecossistema, nós continuarmos a ter poucas pessoas e termos, de facto, um território muito mais utilizado do que aquilo que ele tendencialmente irá ser se esta opção não for feita. Segunda componente é, evidentemente, a componente da atração demográfica. Eu insisto em dizer que Portugal tem muito poucas paisagens pristinas. A maior parte das paisagens de que nos recordamos quando pensamos no melhor que Portugal tem são paisagens construídas pela natureza e construídas pela atividade humana. E por isso isso é absolutamente fundamental para garantir que a biodiversidade se continua a multiplicar num país onde ela, de facto, ainda é muito fértil. E por isso a presença de pessoas é mesmo muito importante, não só para a noção mais primeira de abandono, do estar pouca gente, mas por uma segunda noção de abandono, que a prazo não é menos grave que a primeira, que é a perda do próprio capital natural que justifica e que sustenta todo um conjunto vasto de atividades que existem num país. Evidentemente que, e aqui não irei mais além do que aquilo que o meu colega Ministro Adjunto já disse, que tem a ver com a capacidade que teremos de atrair para esses mesmos territórios, não só um conjunto de serviços públicos a criar, mas até mais do que isso, em número certamente será sempre mais, fomentar um conjunto de atividades económicas muito alicerçadas naquilo que são os saberes que existem nestes espaços, onde os politécnicos, as universidades e outros centros de saber são obviamente muito relevantes. Muito obrigada. Mais perguntas? Camilo Soldado, Jornal Público. Sobre aqui estes 10 compromissos do PNPOT, sobre esta linha do remunerar os serviços prestados pelo capital natural, de que serviço é que estamos a falar e como é que isso será feito?
Sr. Ministro do Ambiente. Vou repetir em parte a pergunta que já respondi. Portanto, os serviços prestados pelo capital natural são os serviços de ecossistemas. O que é que são os serviços de ecossistemas? São a biodiversidade, são a floresta, são a água, que são os serviços que o próprio solo nos presta. E eles serão remunerados de duas formas. Serão remunerados de um trabalho que estamos a fazer e concluiremos em setembro, que é envolver a maior parte das universidades portuguesas, liderado pela Universidade Nova, que tem a ver com a transferência mesmo direta de dinheiro para os proprietários que fizerem, por exemplo, opções em torno de uma floresta resiliente. Estamos a fazer o trabalho para todo o país, de uma matriz para todo o país, mas escolhendo 2 casos piloto, a Serra do Açor e o Parque do Tejo Internacional, que é um dos parques, aliás, é o parque natural do país, onde temos já um projeto de cogestão com as próprias autarquias, envolvendo as autarquias e o ICNF. Essa é uma primeira dimensão. A segunda dimensão é a dimensão pública de, como disse e repito, de incorporar nas transferências para os municípios fatores que privilegiem esses mesmos territórios com maior capital natural. Muito obrigado. Muito obrigada. Neste momento estamos a construir um trabalho que nos vai permitir saber de quanto é que estamos a falar. Sei lhe dizer de onde virão as fontes de financiamento para pagar estes mesmos serviços de ecossistemas. Virão daquilo que são os instrumentos financeiros da agricultura e florestas da próxima PAC e do Fundo Ambiental. Como disse, o trabalho está em curso, não tínhamos nenhuma matriz que nos permitisse fazer qualquer conta, apesar deste ser um tema de que já ia sendo falado, mas encontramos um território virgem de conhecimento. Muito obrigada a todos. Quero também agradecer ao município da Pampilhosa da Serra, em nome de todo o Governo, o simpático acolhimento, especialmente ao Sr. Presidente da Câmara, ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, a toda a equipa de apoio que veio connosco. Espero que para nós foi um gosto, espero que também para as senhoras e senhores jornalistas que não conheciam esta região, não serão muitos, tenha sido também um gosto estar aqui connosco hoje na Pampilhosa da Serra. Muito obrigada e um resto de bom dia para todos e todas.